Respire fundo por um momento. Porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga seus problemas. Imagine que, a partir de hoje, você pare de ser dominado pela ansiedade, pela pressa, pelo medo, pela opinião dos outros. Imagine que, de repente, você passa a reagir à vida com calma, força, clareza e poder. Agora imagine que tudo isso já existia dentro de você e só precisava ser despertado. Bem-vindo ao estoicismo, a filosofia que pode resolver o 90% dos problemas que você carrega agora, sem exigir que nada externo mude. O estoicismo não é uma teoria complicada. Não é algo antigo e distante. Não é uma filosofia difícil demais para a vida real. Muito pelo contrário. O estoicismo é uma forma prática de viver. É um manual interno. É um sistema psicológico criado há milhares de anos, mas que funciona ainda melhor hoje porque o mundo moderno é barulhento, caótico e confuso. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo. Talvez esteja cansado de se justificar, de esperar demais dos outros, de sofrer por antecipação, de ter expectativas que nunca se cumprem, de acreditar que a vida só vai melhorar quando algo lá fora finalmente mudar. Só que os estoicos descobriram uma verdade simples e brutal. A maior parte do sofrimento humano vem do hábito de tentar controlar o que não pode ser controlado. E a maior parte da paz vem do hábito de focar somente naquilo que depende de você. Essa é a chave. Essa é a mudança que coloca sua mente no lugar. Essa é a mentalidade estoica que transforma vidas. E hoje, eu vou te mostrar como ela pode transformar a sua. Os estoicos dividiam tudo na vida em apenas duas categorias. O que você pode controlar. O que você não pode controlar. Simples, clássico, poderoso. E talvez seja justamente essa simplicidade que o mundo moderno esqueceu. Você não controla a opinião dos outros, o comportamento das pessoas, o passado, as circunstâncias, o trânsito, o tempo, o resultado de tudo que você faz. Você só controla suas escolhas, suas ações, sua disciplina, suas reações, seu foco, seus valores, sua postura diante da vida. O resto é tempestade, são ondas, é vento. O estoico não tenta mover o vento, ele ajusta as velas. Você já percebeu como as pessoas hoje vivem em um estado constante de urgência? Tudo é agora, rápido, para ontem. E você acaba acreditando que precisa acompanhar esse ritmo para não ser deixado para trás. Mas o estoicismo ensina que, se você não controla sua mente, o mundo controla. E o mundo não está nem um pouco preocupado com a sua paz. A sociedade quer que você reaja impulsivamente, que você se irrite rápido, que você se compare constantemente, que você queira mais, mais e mais, que você se sinta atrasado, que você se sinta inferior, que você ache que nunca é suficiente. A calma se tornou um superpoder. E os estoicos entendiam que, quando você controla sua calma, você controla sua vida. Eles diziam, se algo externo te tira a paz, o problema não é o externo, é a importância que você está dando a ele. Essa frase sozinha já poderia resolver uma boa parte dos conflitos que você enfrenta. Aqui vai uma verdade que pode te incomodar. Você tem muito mais controle sobre sua vida do que imagina. Mas muitas vezes, você desperdiça esse controle reclamando das coisas certas, pelas razões erradas. Vamos ser honestos, as pessoas vão te decepcionar. Imprevistos vão acontecer, falhas vão surgir, nada vai seguir exatamente o plano. Mas você pode decidir como vai reagir, o que vai aprender, se vai insistir ou desistir, se vai agir ou adiar, se vai ser vítima ou protagonista, se vai alimentar o caos ou a ordem interna. A verdadeira força estoica não está em ser frio, distante ou indiferente. Isso é um erro comum. A força estoica está em não se deixar dominar pelo que não depende de você. Essa frase, que parece um clichê moderno, na verdade é baseada 100% no estoicismo. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E ele estava certo. Dois indivíduos passam pela mesma situação. Um desmorona, o outro cresce.
Não é a situação. É a interpretação. Não é o evento. É o significado. E se você não controla a mente, ela controla você. Mas quando você aprende a dominar sua reação, você desbloqueia um poder que a maioria das pessoas jamais descobre. Se o que você está ouvindo está fazendo sentido, então respire fundo agora e me conte nos comentários. Qual é o maior problema que você quer aprender a enfrentar com mais calma? Compartilhar isso já é um primeiro passo para ter mais autoconsciência. E autoconsciência é o coração do estoicismo. E se quiser continuar recebendo vídeos profundos como este, já aproveita para se inscrever e deixar o like. Isso mostra para mim que eu devo continuar trazendo conteúdos que ajudem você a evoluir. A maioria das pessoas reage automaticamente, sem pensar, sem refletir, sem filtrar emoções. É como se estivessem sempre no modo sobrevivência, mas os estoicos tinham um hábito simples e incrivelmente poderoso. Antes de reagir, pare, observe, analise, respire. Esse intervalo de poucos segundos, essa pequena pausa entre o que acontece e o que você faz, é o que separa alguém impulsivo de alguém sábio. Essa pausa é onde sua liberdade existe, onde sua clareza nasce, onde sua força aparece. E é nessa pausa que você decide quem você é. Não o evento, não a situação, não a provocação, mas a pausa. Os estoicos chamavam isso de autocontrole racional. A habilidade de enxergar além da emoção imediata. Imagine se você aplicasse isso no seu dia a dia. Alguém fala algo grosseiro, você não devolve. Um problema surge, você respira, analisa e age com calma. Um medo aparece, você observa. Sem se desesperar. A vida muda completamente quando você para antes de reagir. Existe o que aconteceu, e existe o que você acredita que aconteceu. Essas duas coisas quase nunca são iguais. A maioria das pessoas não sofre pelo fato em si, mas pela interpretação emocional que criam do fato. Exemplo simples. A pessoa não respondeu sua mensagem. Você conclui que ela está te ignorando, que não gosta de você, ou que fez algo errado. O fato. Uma mensagem não foi respondida. Interpretação. Todo o drama que você constrói em cima disso. Os estoicos viviam repetindo: observe os fatos friamente, sem adicionar histórias. Porque é nas histórias que você sofre. E quando você aprende a separar fato de imaginação, você para de se torturar com cenários irreais. Essa é dura, mas é libertadora. Grande parte dos seus problemas nasce do atrito entre a realidade como ela é e a realidade como você quer que ela fosse. Você sofre porque queria que a pessoa fosse diferente, que as coisas fossem mais fáceis, que o resultado fosse outro, que o passado tivesse sido justo, que alguém tivesse te apoiado, que tudo fosse de um jeito diferente. Mas querer não muda o mundo. O estoico observa o mundo como ele é, sem romantizar, sem fantasiar, sem criar expectativas irreais. E a partir dessa visão clara, ele age. Quanto mais você tenta moldar a realidade aos seus desejos, mais fraco você se torna. Mas quando aceita a realidade como ela é, você se torna invencível. Essa parte é essencial. Segundo os estoicos, um problema só é um problema se você decide que ele é. O evento é neutro. A interpretação é que define tudo. Perder um emprego pode ser uma tragédia ou um novo começo. Uma desilusão amorosa pode ser um trauma ou libertação. Um atraso pode ser irritação ou uma pausa necessária. A academia pode ser sacrifício ou crescimento. A solidão pode ser tristeza ou oportunidade. A vida em si não muda. Você muda. Os estoicos tinham disciplina emocional suficiente para não pintar a vida com cores de desespero. Eles pintavam com cores de clareza. E essa disciplina é o que permite que você se torne mentalmente forte. Sêneca dizia: aquele que é firme não pode ser abalado por tempestades. E essa é a imagem perfeita do estoico, uma rocha mental. Não no sentido de ser frio, mas no sentido de ser estável. Você conhece alguém que se abala por qualquer coisa? Um comentário, uma discussão, um atraso, um erro, uma crítica, uma opinião alheia,
um olhar torto, uma mensagem visualizada e não respondida. Isso é fragilidade emocional. Agora pense em alguém calmo, centrado, firme, alguém que quando fala, passa segurança, alguém que não se desequilibra por bobagens, alguém que analisa antes de reagir, alguém que enfrenta as situações sem desespero. Essa é a verdadeira força. E essa força está disponível para você, desde que você treine sua mente como um estoico. A maioria das pessoas hoje tenta encontrar paz, tenta buscar paz, tenta alcançar paz. Mas os estoicos sabiam que a paz não é algo externo. Paz é consequência de escolhas internas. Paz é fruto de disciplina, clareza, desapego, ordem mental, autoconhecimento, reação inteligente, foco no que importa, filtros emocionais. Eles não esperavam a paz chegar. Eles criavam a paz. E você pode fazer o mesmo. A ansiedade moderna é, na essência, um conflito entre o que você quer controlar e o que você não controla. É querer prever o futuro. É querer garantir o que não pode ser garantido. É querer evitar o que não pode ser evitado. Por isso, Epicteto dizia: a ansiedade surge quando tentamos controlar o que está fora do nosso controle. Para os estoicos, a cura da ansiedade não está no futuro, está no presente. Eles praticavam algo extremamente simples e poderoso: voltar para o momento atual. Por quê? Você não controla o amanhã. Você não controla como as pessoas vão agir. Você não controla todos os resultados, mas você controla sua ação agora. E esse agora é tudo o que existe. Se você quer reduzir a ansiedade, comece com essa pergunta estoica: o que eu posso fazer agora? Se a resposta for nada, então não é seu problema. Se a resposta for algo, então faça. Simples, prático, libertador. Críticas são uma das maiores fontes de sofrimento na modernidade. Por quê? Porque o ser humano moderno entrega sua autoestima nas mãos dos outros. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Opiniões não definem você, caráter define. Eles sabiam que você não controla o que falam sobre você. Você não controla como interpretam suas ações. Você não controla como te enxergam. Então por que sofrer por algo que não está nas suas mãos? Os estoicos filtravam críticas assim: se a crítica é verdadeira, aprenda com ela. Se a crítica é falsa, ignore. Se a crítica é opinião, não é seu problema. Imagine aplicar isso no seu dia a dia. Você se tornaria quase inabalável. A internet, o trabalho, a família, os comentários, nada mais te dominaria. Isso é liberdade emocional. Relacionamentos são terreno fértil para expectativas irreais, projeções emocionais, dependência afetiva, frustrações, interpretações erradas. Os estoicos sabiam que a maior dor dos relacionamentos nasce não das pessoas, mas do apego que você cria a como quer que elas sejam. O estoico ama, mas não exige. O estoico se entrega, mas não se anula. O estoico se importa, mas não cria fantasias. O estoico vive o presente, mas não se prende ao que não depende dele. A frase-chave aqui é: você controla o que oferece, nunca o que recebe. E quando você vive assim, você se torna mais leve, mais confiante e mais verdadeiro, sem carregar carências que destroem sua paz. Frustração é expectativa elevada somada à realidade inevitável. Os estoicos não evitavam frustrações, eles as esperavam. Sêneca dizia: o que te surpreende te derrota. Os estoicos se preparavam mentalmente para dificuldades. Eles chamavam isso de premeditatio malorum, ou premeditação do mal. Não no sentido negativo, mas no sentido realista. Eles imaginavam que imprevistos aconteceriam, que erros surgiriam, que falhas eram possíveis, que pessoas poderiam decepcionar, que caminhos poderiam não sair como o planejado. Assim, quando algo dava errado, não era um choque. Era parte natural do processo. Isso reduzia sofrimento e aumentava força. Os estoicos não tinham apego a resultados. Eles tinham compromisso com processos.
Eles sabiam que o resultado nunca está 100% sob seu controle, mas o esforço sim. Por isso, ensinavam: foque no que depende de você. Deixe o resto seguir seu curso. Para eles, sucesso, fazer o que precisa ser feito. Fracasso, abandonar o que depende de você. Simples, sólido, inquebrável. Eles viviam o hoje, mas construíam o amanhã. Sem ansiedade, sem pressa, sem comparações. E é exatamente isso que falta no mundo moderno. Consistência sem desespero. Agora vamos conectar tudo isso à vida real, sua vida. Quando você acorda, você não controla como o dia será, mas controla como vai encarar o dia. Quando alguém age mal, você não controla o comportamento dessa pessoa, mas controla sua postura. Quando algo dá errado, você não controla a situação, mas controla sua reação. Quando sente ansiedade, você não controla o futuro, mas controla o presente. Quando sente medo, você não controla o que pode acontecer, mas controla sua coragem. Percebe? Essa é a verdadeira liberação mental. Você não precisa de um mundo perfeito. Você precisa de uma mente estável. Essa é a chave que resolve 90% dos problemas. Imagine que existe uma estrada. Uma estrada que pouquíssimas pessoas conseguem ver. Não é uma estrada iluminada, não é dourada, não é mágica. É simples, silenciosa e poderosa. É a estrada mental que qualquer pessoa pode trilhar, mas quase ninguém quer. Por quê? Porque ela exige coragem. Coragem para parar de fugir de si mesmo, para encarar a própria mente de frente, para abandonar velhos padrões emocionais que viraram vícios. E, principalmente, coragem para escolher a paz quando o mundo inteiro te empurra para o caos. Essa estrada tem nome. Os antigos a chamavam de ataraxia. Os estoicos chamavam de tranquilidade da alma. Hoje, você pode chamá-la de algo muito simples: a habilidade de não se abalar por aquilo que você não controla. Parece pequeno, mas muda absolutamente tudo. Nós vivemos num ambiente que estimula ansiedade, urgência, comparação e escassez 24 horas por dia. Cada notificação, cada comentário, cada notícia, cada comparação nas redes sociais é um ataque direto ao seu estado emocional. As pessoas estão ficando mais reativas, mais impulsivas e mais frágeis mentalmente. Não por falta de força, mas por excesso de estímulos. E é aqui que a mentalidade estoica se torna quase que um superpoder. Porque enquanto todos reagem automaticamente, o estoico pausa. Enquanto todos gritam, o estoico respira. Enquanto todos tentam controlar o incontrolável, o estoico escolhe onde colocar sua energia. Essa pausa simples, esse momento minúsculo entre o que acontece e o que você decide sentir, é o que separa o sofrimento eterno da liberdade emocional. A primeira grande verdade, que cura 90% dos seus problemas. A maior parte da sua dor não vem dos fatos, mas da história que você conta sobre eles. Epicteto repetia isso como um mantra. E quando você realmente entende isso, você para de se ver como vítima e passa a se ver como autor. Porque na prática, o que te machuca não é a mensagem visualizada e não respondida, a pessoa que te decepcionou, o comentário maldoso, a expectativa quebrada, o atraso, o trânsito, a fila, a conta inesperada, o problema. No trabalho, o que te machuca é a interpretação que você coloca em cima disso, o significado que você assume sem confirmar, o descontrole emocional automático que você alimenta, a narrativa de "isso sempre acontece comigo", a sensação de perigo que você inventa para si mesmo. A realidade é neutra. Mas a sua mente não é. É por isso que os estoicos dizem: você sofre mais na imaginação do que na realidade. A segunda grande verdade que te liberta. Sofrimento é resistência ao que já é. Preste muita atenção nisso. A maior parte dos seus problemas não está no problema. Está na resistência mental ao que você não quer aceitar. Você sofre porque quer que as coisas sejam diferentes do que são agora.
E essa luta interna, repetida todos os dias, te cansa mais do que qualquer situação externa. Por que isso aconteceu comigo? Por que aquela pessoa fez aquilo? Por que não deu certo ainda? Por que não é mais rápido? Por que eu ainda não sou quem eu deveria ser? A mente cria um conflito, e você vive aprisionado nele. Mas quando você adota a mentalidade estoica, você aprende a dizer: ok, isso está acontecendo. E agora? Essa frase simples tira você do papel de vítima e coloca você no papel de estrategista. Você para de pedir que a vida mude e começa a mudar a forma como vive. E é aí que o jogo vira. Pergunta estoica que resolve decisões impossíveis. Sempre que você estiver diante de algo que está te drenando, emocionalmente pergunte: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja. Simples, direto e brutalmente eficaz. 99% das pessoas sofrem porque tentam controlar o que não depende delas e negligenciam o que realmente depende delas. Você não controla o comportamento dos outros. Você não controla o passado. Você não controla o futuro. Você não controla como as pessoas vão te ver. Você não controla a velocidade com que as coisas acontecem. Mas você sempre controla o que você decide pensar, o que você decide sentir, onde você decide colocar sua energia, como você reage, quem você escolhe ser diante da situação. Isso já é mais do que suficiente para mudar o rumo da sua vida. Existe um tipo de força que nunca aparece em fotos, não faz barulho, não impressiona ninguém à primeira vista. É a força de alguém que aprendeu a estar em silêncio por dentro. Hoje, quase todo mundo vive com a mente em ruído máximo. Conversas internas que não param, preocupações que se repetem, cenários imaginários que nunca acontecem, pensamentos críticos que drenam energia, lembranças que prendem você ao passado. E o pior, as pessoas acham isso normal. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Para eles, uma mente quieta valia mais do que qualquer conquista externa, porque é no silêncio interno que você recupera a sua capacidade de pensar, decidir e agir com clareza. É no silêncio interno que você começa a enxergar as soluções que antes estavam escondidas pelo barulho do medo. Você não está cansado da vida, você está cansado da sua mente barulhenta. Essa frase machuca, mas libertadora. A maior parte da exaustão emocional que você sente não vem da sua rotina. Vem do conflito mental constante que você cria sem perceber. Você acorda já pensando que está atrasado. Faz qualquer coisa antecipando que não vai dar certo. Vai dormir imaginando 1000 cenários catastróficos que nunca vão acontecer. Seu corpo descansa. Sua mente, não. Resultado? Você vive cansado, irritado, ansioso, tenso. Não porque sua vida é difícil, mas porque você ainda não aprendeu a fazer a única coisa que os estoicos dominavam melhor do que ninguém: voltar ao presente. O presente é o único lugar onde os seus problemas realmente podem ser resolvidos. Ansiedade vive no futuro. Culpa vive no passado. Força vive no presente. Marcos Aurelius escrevia no seu diário: se você está sofrendo agora, está fora do momento presente. O presente é simples, suficiente, objetivo, seguro. Se existe alguma ação que você pode tomar, ela está no presente. Se existe algum pensamento que você pode mudar, ele está no presente. Se existe alguma emoção que você pode dissolver, adivinha? Ela também está no presente. Nada se resolve no amanhã. Nada se desfaz ontem. E quando você realmente aceita isso, você para de desperdiçar energia com coisas que não existem, mais, ou que ainda não existem. A mente se junta ao corpo, e você finalmente respira com estabilidade. O que realmente destrói a sua paz, e como os estoicos lidavam com isso, não são as grandes tragédias que te tiram da rota. Você já percebeu isso? Quando algo realmente grave acontece de algum jeito, você encontra forças, você reage, você resolve. Você toma uma decisão. O que te destrói são as pequenas coisas repetidas. O comentário passivo-agressivo. A mensagem que gera dúvida,
o egoísmo de alguém, pequenas frustrações no dia, micro-responsabilidades que se acumulam, autocrítica constante, comparação silenciosa. É um corte invisível por dia, inofensivo no começo, letal com o tempo. Os estoicos chamavam isso de morte pela distração emocional. Para eles, a solução não era não sentir nada. Isso é um mito moderno. A solução era organizar o que você sente. Você não deixa a casa acumular lixo por semanas, porque deixa sua mente acumular emoções tóxicas por anos. A resposta estoica é simples, mas poderosa. Redirecione. Quando algo te irritar, não pergunte, por que isso aconteceu? Pergunte, o que isso está querendo me ensinar? Quando algo te decepcionar, não pergunte, por que fizeram isso comigo? Pergunte, o que eu posso ajustar daqui para frente? Quando algo fugir do seu controle, não diga, é injusto. Diga, é a vida. E eu consigo lidar com isso. Redirecionar é um ato de força. É a prova de que você domina sua mente, e não o contrário. E é por isso que, para os estoicos, a verdadeira liberdade nunca depende do mundo externo. Ela depende do que você faz com o mundo interno. Você já reparou que algumas pessoas têm o incrível poder de te desestabilizar, mesmo sem fazer quase nada? Às vezes é uma frase, um olhar, um silêncio, uma atitude pequena, mas carregada de impacto emocional. E de repente, você não é mais você. Sua mente vira uma tempestade, um turbilhão de reações, interpretações, memórias e suposições. Isso não é fraqueza, é condicionamento. Durante anos, talvez décadas, você aprendeu a reagir antes de pensar, a sentir antes de compreender, a interpretar antes de observar. E por isso parece tão difícil não se abalar. Mas aqui está a verdade que os estoicos sabiam, e que a maioria das pessoas esquece. Sua primeira emoção é natural. Sua segunda emoção é uma escolha. A primeira reação acontece automaticamente. Você não controla. Mas a segunda, a narrativa que você constrói em cima dela, a interpretação que você escolhe, o significado que você dá, isso tudo é você quem decide. É aqui que mora a sua liberdade. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo emocional repetitivo. Um evento acontece. Algo pequeno ou grande, não importa. Você sente algo. Raiva, ansiedade, frustração, medo. Sua mente cria uma história. Isso sempre acontece. Eu sabia. É culpa minha. Ninguém liga para mim. Eu não sou suficiente. Você acredita nessa história, mesmo sem nenhuma prova real. Você age de acordo com ela. Se fecha, reage impulsivamente, evita ou desiste. O ciclo se repete, dia após dia, ano após ano. Resultado? Você vive mais nas suas interpretações do que na realidade. A técnica estoica que para esse ciclo na hora, a pausa consciente. Ela é simples, mas extremamente poderosa. Quando algo te provocar, te irritar ou te machucar, faça isso. Pare por 3 segundos. Respire profundamente. Pergunte, o que exatamente está acontecendo aqui? Pergunte, qual é o fato e qual é a história que eu estou inventando? Isso tira você do sistema emocional reativo e te coloca no sistema racional observador. É exatamente isso o que Epicteto queria dizer quando ensinava. Entre o estímulo e a resposta, existe uma escolha. É nessa escolha que mora a paz. E também é nela que está a sua força. O poder de não reagir imediatamente. No mundo moderno, onde tudo é urgência, não reagir se tornou um ato revolucionário. As pessoas respondem por impulso, comentam por impulso, tomam decisões por impulso, falam sem pensar, assumem sem confirmar, explodem emocionalmente por pequenos gatilhos e depois se arrependem. Mas quando você adota a mentalidade estoica, você descobre uma verdade poderosa. Nada que vem da pressa emocional é sábio. A pausa é um filtro, um escudo, uma forma de recuperar o controle. A pessoa pode até ter te provocado, mas você decide se entrega o controle da sua mente ou não. Isso é força. Força invisível. Força interna.
Força que ninguém vê, mas que muda tudo. A regra estoica para lidar com pessoas difíceis. Os estoicos tinham uma frase brilhante sobre isso. A agressão verbal é apenas barulho. Você decide se quer ecoar. Quando alguém te trata mal, quando te desrespeita, quando tenta te atingir, quando te diminui, a pessoa está revelando mais sobre ela do que sobre você. O comportamento dos outros não é um reflexo do seu valor, mas do mundo interno deles. Pessoas desequilibradas criam caos. Pessoas frustradas provocam. Pessoas inseguras atacam. Pessoas feridas ferem. Mas você não precisa entrar no jogo emocional delas. Os estoicos chamavam isso de não aceite o presente do outro. Se alguém te oferece raiva, você só fica com raiva se aceitar. Se alguém te oferece desrespeito, você só se abala se segurar aquilo. Recusar não é fraqueza, é domínio emocional. O controle invisível que você tem sobre a sua realidade. Existe uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Você não controla o mundo, mas você controla o mundo que existe dentro de você. Essa frase parece simples, mas ela é uma porta. Uma porta para um novo tipo de vida. Um novo tipo de força. E, principalmente, um novo tipo de liberdade. Porque quando você entende isso, você para de tentar ajustar tudo ao seu redor e começa a ajustar o que realmente importa. A maneira como você percebe cada experiência. A realidade não é feita apenas do que acontece, mas de como você interpreta o que acontece. Dois indivíduos passam pela mesma situação. Um desmorona, outro cresce. Não é a situação que define o resultado. É a mente que enfrenta a situação. A vida não reage ao que acontece com você. Ela reage ao que acontece dentro de você. Pense nisso. Você pode estar em um dia perfeito e mesmo assim sentir ansiedade. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Você pode ter tudo dando certo e mesmo assim sentir vazio. Da mesma forma, você pode estar enfrentando um problema real e mesmo assim manter a calma. Você pode estar em meio ao caos e ainda assim continuar firme. Você pode perder algo importante e mesmo assim não perder a si mesmo. Isso não é sorte. É treino mental. É construir a habilidade que os estoicos consideravam essencial. A habilidade de decidir quem você é, independentemente do que está acontecendo ao redor. O inimigo invisível. A projeção mental. Grande parte do sofrimento humano não vem dos fatos, mas das expectativas que você cria antes que algo aconteça. Você projeta como alguém deveria te tratar, como a vida deveria fluir, como as coisas deveriam se encaixar, como o resultado deveria aparecer, como o processo deveria ser fácil. E quando a realidade não corresponde à sua projeção, você sofre. Mas os estoicos tinham uma regra clara para isso. Tente ver as coisas como são, não como você quer que sejam. Isso parece frio, mas é libertador. Porque quando você enxerga a realidade sem filtros emocionais, você consegue agir com clareza, força e precisão. A projeção te deixa fraco. A percepção te deixa forte. A técnica estoica da neutralidade. Sempre que algo acontecer, antes de reagir, tente dizer: isso é neutro. Isso não é negar a realidade. É retomar o poder sobre ela. Quando você define tudo, como bom ou ruim imediatamente, você entrega o controle da sua emoção ao evento. Mas quando você declara que algo é neutro, você recupera o tempo necessário para refletir. Isso é fato ou é interpretação? Isso exige ação ou aceitação? Isso me atinge ou estou me deixando atingir? Isso muda a longo prazo ou é só um incômodo temporário? A neutralidade é a porta de entrada da sabedoria. É onde você deixa de ser refém do mundo e passa a ser autor da sua própria reação. O ponto de virada. Força não é endurecer, é escolher. Talvez você tenha crescido acreditando que ser forte é não sentir nada, mas isso não é força, é insensibilidade. A força estoica é completamente diferente. É sentir, mas não ser dominado. É pensar, mas não se perder nos pensamentos.
É sofrer, mas não se destruir. É não buscar controlar o mundo, mas controlar a si mesmo diante dele. E isso é força. Força real. Força silenciosa. Força que ninguém vê, mas que transforma tudo. A pergunta que define quem você é. Quando algo acontece, você reage assim: por que isso teve que acontecer comigo? Ou assim: como eu posso crescer através disso? Essa simples mudança de pergunta transforma crises em lições, falhas em evolução, rejeições em redirecionamentos. Os estoicos nunca perguntavam por quê. Eles perguntavam: e agora? E essa atitude permitia que eles atravessassem dificuldades com uma estabilidade que parecia sobrenatural. Mas não era sobrenatural. Era treinamento mental. E você pode desenvolver esse mesmo treino, a mesma clareza, a mesma força. A arte estoica de viver, leve em um mundo pesado. Existe uma pergunta silenciosa que quase todo mundo carrega dentro de si. Por que a vida parece tão pesada para mim? E ao mesmo tempo, existe uma outra pergunta. Uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que muda completamente o rumo da vida. O que eu estou carregando que não me pertence? Os estoicos acreditavam que grande parte do sofrimento humano não vinha dos problemas em si, mas do peso extra que as pessoas colocam sobre si mesmas. Expectativas irreais, cobranças internas, a necessidade de agradar, a busca por validação, a culpa pelo passado, o medo do futuro, a comparação constante, a vontade de controlar tudo. É como caminhar com uma mochila cheia de pedras, quando na verdade você só precisa de uma parte delas para continuar. O peso que você carrega não é obrigação, é hábito. Isso é forte, doloroso, mas libertador. Muitos dos pesos que te cansam hoje, você mesmo colocou na sua mochila. Não porque quis, mas porque nunca ninguém te ensinou a soltar. Você cresceu acreditando que tinha que dar conta de tudo, que não podia falhar, que precisava ser perfeito, que precisava ser forte o tempo todo, que precisava segurar firme. Mas força não é carregar tudo. Força é saber o que vale a pena carregar. E os estoicos sabiam exatamente como identificar esse limite. A distinção que muda sua vida. Essencial, X, acessório. Quando você se sente sobrecarregado, pergunte: isso é essencial ou é acessório? Essencial é aquilo que você controla, aquilo que te fortalece, aquilo que te move, aquilo que te constrói, aquilo que te honra. Acessório é expectativas alheias, pressão desnecessária, drama emocional dos outros, preocupação sem solução, aquilo que você não controla. O problema é que a maioria das pessoas vive priorizando o acessório e negligenciando o essencial. Resultado: uma vida pesada, confusa, ansiosa. Mas quando você aprende a separar, tudo muda. O exercício estoico de leveza emocional. Sempre que você sentir sua mente sobrecarregada, faça isso. 1. Liste o que está te consumindo, sem filtros, sem julgamentos. 2. Pergunte para cada item: isso depende de mim? 3. Se a resposta for não, solte, respire, devolva o peso ao mundo. 4. Se a resposta for sim, escolha a menor ação possível para dar o primeiro passo. Esse simples exercício tira você do caos e te coloca de volta no controle. Os estoicos não queriam que você carregasse pouco. Eles queriam que você carregasse certo. Você não precisa reagir a tudo, nem resolver tudo hoje. Essa é uma das maiores fontes de leveza interna. Nem toda batalha é sua. Nem toda urgência é real. Nem toda opinião merece resposta. Nem todo caos é sua responsabilidade. Pense nisso. Você já reparou como algumas pessoas vivem em tempestades emocionais e tentam te arrastar junto? Pessoas que fazem da vida um drama constante, que criam conflitos onde não existem, que buscam atenção através do caos. Antes, talvez, isso te afetasse. Mas com a mentalidade estoica, você aprende a criar uma fronteira saudável. Eu posso observar, mas não sou obrigado a absorver. Isso liberta profundamente. O segredo estoico. Paz não é ausência de problemas, é ausência de reatividade. A vida vai continuar acontecendo.
com I. Imprevistos, desafios, mudanças, perdas, atrasos. O objetivo não é viver em um mundo perfeito. O objetivo é desenvolver uma mente que continua firme, mesmo quando o mundo está desmoronando ao redor. Essa é a verdadeira paz. Não uma paz frágil, que depende de circunstâncias, mas uma paz sólida, que nasce de dentro. E quando você aprende a viver nesse estado, nada externo te domina mais. Nem pessoas, nem situações, nem medos, nem expectativas. Você se torna invencível em silêncio. A sabedoria de aceitar o ritmo da vida. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite sentir. A dor de acreditar que você está atrasado. Atrasado na carreira. Atrasado nos relacionamentos. Atrasado no progresso pessoal. Atrasado nos sonhos. Atrasado na vida. E, ironicamente, essa sensação de atraso não vem da realidade. Vem da comparação. Você olha para o lado e vê pessoas com vidas perfeitas, sucessos fáceis, resultados rápidos. Mas aqui está a verdade brutal. Uma verdade estoica que poucos têm coragem de encarar. A comparação é a raiz da infelicidade humana. E o tempo dos outros nunca será o seu. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que cada pessoa vive um caminho único, em um ritmo único, atravessando desafios que ninguém vê e desenvolvendo forças que ninguém reconhece, até que se tornem impossíveis de ignorar. A vida não está te atrasando, ela está te preparando. Pense um pouco. Quantas coisas que você achou que estavam te atrasando, na verdade te protegeram? Quantas portas que não se abriram, na verdade te desviaram de algo que teria te destruído? Quantas pessoas que saíram da sua vida, na verdade liberaram espaço para algo muito maior? Os estoicos acreditavam que nada é por acaso. Nem a dor, nem a demora, nem a queda, nem a espera. A vida tem um ritmo, um timing, um fluxo. E quando você tenta controlar esse fluxo, você sofre. Mas quando você aprende a confiar, você encontra paz. A pressa é inimiga da clareza. A pressa te faz tomar decisões emocionais. A pressa te faz buscar soluções imediatas. A pressa te faz aceitar menos do que merece. A pressa te faz perder oportunidades. A pressa te faz confundir movimento com progresso. Os estoicos valorizavam o oposto da pressa, a constância, um avanço pequeno, mas consciente, profundo, firme, imutável. Porque na vida real não vence quem corre mais, vence quem continua. A ilusão do quando, o futuro que te mantém preso. Os estoicos tinham um ensinamento poderoso sobre o futuro. Você teme o futuro porque vive alimentando um futuro imaginário. A maioria das pessoas vive dizendo: quando eu ganhar mais, vou ficar em paz. Quando eu encontrar alguém, vou ser feliz. Quando tudo estiver certo, eu relaxo. Quando eu tiver tempo, eu começo. Quando eu for melhor, eu mereço. Mas esse quando nunca chega, porque ele não existe. Tudo o que existe é agora. E se você não viver agora, a vida passa despercebida. O ensinamento que transforma a ansiedade em força. Toda vez que algo demorar, faça isso. Pare, respire. Diga mentalmente: o que é meu não chega atrasado. Isso não é autoajuda. É uma verdade lógica. Se algo é realmente seu, se está alinhado com quem você é, com seu caminho e com seu crescimento, ele não chega tarde. Ele chega exatamente quando você está pronto para sustentar aquilo. Maturidade emocional, relacionamentos saudáveis, clareza mental, oportunidades reais, paz interna. Tudo isso exige preparo. E a preparação, por natureza, leva tempo. O tempo não é seu inimigo, é seu aliado. O tempo não está te empurrando para trás. Ele está te moldando. Ele está fortalecendo sua mente, refinando sua intuição, amadurecendo suas emoções, alinhando suas escolhas, afastando o que não te pertence, aproximando o que te constrói. Os estoicos não apenas aceitavam o tempo, eles o reverenciavam, porque eles sabiam
que o tempo não leva nada de você. Ele apenas revela o que fica. E tudo o que fica é exatamente o que te transforma. Mas aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Você não sofre pelo que aconteceu. Você sofre porque continua segurando o que já acabou. Pessoas, situações, expectativas, versões antigas de você, todas elas se tornam pesadas quando já cumpriram o papel delas na sua vida. E quanto mais você tenta manter o que já não pertence ao seu presente, mais você se afasta do futuro que realmente deseja. O estoicismo tem uma frase poderosa: o peso da perda é leve quando você não se agarra ao que não controla. E isso muda absolutamente tudo. Pense nisso por um momento. Quantos dos seus medos vêm do apego? Quantas das suas preocupações vêm de querer garantir resultados que não dependem só de você? Quanto da sua ansiedade nasce da necessidade de manter tudo como está, mesmo que uma parte sua esteja implorando para mudar? O apego é o seu maior inimigo. E você sabe disso. Mas aqui vai a verdade mais libertadora deste vídeo. Quando você aprende a soltar, você não perde. Você abre espaço. Espaço para novas oportunidades. Espaço para novos ciclos. Espaço para uma vida que combina com quem você está se tornando agora. E é por isso que os estoicos eram inabaláveis. Eles sabiam que nada é realmente tirado de você. A vida apenas reorganiza o que já não serve. E quando você entende isso, você para de lutar contra a realidade. Você começa a dançar com ela. Você percebe que cada fim traz um início. Cada queda traz uma fundação nova. Cada perda traz clareza. E tudo aquilo que parecia caos, na verdade estava te movendo para onde você deveria estar. Agora respire fundo. Sinta isso. Sinta a libertação entrando no seu corpo. E se isso está fazendo sentido para você, comenta aí embaixo. Eu solto para crescer. Isso ajuda o algoritmo. E também afirma essa nova mentalidade dentro de você. Como se tornar mentalmente forte, a técnica estoica de 3 passos. Os estoicos não pregavam insensibilidade. Eles pregavam força emocional. E força não é ausência de sentimentos. É domínio sobre eles. Aqui está o método estoico de 3 passos que muda vidas. De forma simples. Primeiro passo 1. Nomeie o que você está sentindo. Parece pequeno, mas é gigantesco. A maior parte do sofrimento humano vem da confusão emocional. Quando você nomeia, você domina. Dizer, isso é ansiedade. Isso é frustração. Isso é raiva. Isso é medo. Diminui o poder que a emoção tem sobre você em até 40%, segundo estudos modernos. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Passo 2. Pergunte, o que está sob meu controle? Essa é a pergunta que separa o sofrimento da paz. Exemplo, a opinião dos outros não está sob seu controle. Seus pensamentos? Sim. Seu esforço? Sim. O ritmo da vida? Não. Suas escolhas diárias? Totalmente. Quando você foca apenas no que controla, sua mente fica leve, suas emoções se estabilizam, sua energia retorna. 3. Passo 3. Haja com base no seu valor, não na sua emoção. Emoções vêm e vão, valores permanecem. Pergunte-se, quem eu quero ser hoje? E então haja como essa pessoa. Simples assim. Se você quer ser disciplinado, age com disciplina. Se quer ser corajoso, age com coragem. Se quer ser melhor, age como alguém melhor. O estoicismo não é sobre sentir menos. É sobre agir melhor, mesmo sentindo tudo. Tornando-se antifrágil, crescendo com a dor. Existe um conceito criado por Nassim Taleb, mas que descreve perfeitamente a alma estoica. Antifrágil. Frágil. Quebra com o caos. Resiliente. Resiste ao caos. Antifrágil. Melhora com o caos. Os estoicos eram antifrágeis. Eles sabiam que a dificuldade forma caráter, o desconforto expande visão, a dor lapida identidade. Epicteto dizia, nenhuma pessoa é livre até que aprenda a transformar a adversidade em poder. E isso é verdade absoluta. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Todos eles, sem exceção, te fortaleceram. Você cresceu. Você mudou. Você queimou versões antigas. Você renasceu mais preparado.
As pessoas fortes não são as que evitam a dor. São as que permitem que ela as transforme. A técnica estoica. Para silenciar a ansiedade em 30 segundos. Existe uma técnica estoica tão poderosa, tão simples, que quando você aprende, fica difícil voltar a se perder na ansiedade da mesma forma. Os estoicos chamavam isso de a visão de cima. E aqui está como funciona. Quando você estiver preocupado, com medo, acelerado, feche os olhos, ou imagine agora mesmo, e visualize-se subindo mentalmente. Primeiro, você se vê de cima, na sua própria casa. Depois, você sobe mais e vê sua rua, sua cidade, seu estado, seu país. De repente, você está acima do planeta. E tudo fica pequeno. Todas as preocupações, todos os problemas, todos os medos, todas as pessoas e situações que pareciam enormes, se tornam apenas um pontinho, um detalhe, um momento breve em uma existência gigantesca. Por que essa técnica funciona? Porque ela faz seu cérebro perceber instantaneamente que seus problemas não são tão grandes quanto parecem. Você está vivendo apenas um pequeno capítulo de uma história muito maior. A vida continua mesmo quando sua mente cria tempestades. Você ganha perspectiva. E perspectiva cura. Ansiedade é a obsessão por detalhes. Paz é a capacidade de enxergar o todo. Quando você sobe mentalmente, o cérebro sai do modo ameaça e entra no modo clareza. É quase instantâneo. E os estoicos usavam essa técnica diariamente. Marco Aurélio meditava assim. Epicteto ensinava assim. Sêneca escrevia assim. Eles sabiam que, quando você muda a distância, você muda a emoção. O que de perto parece insuportável, de longe parece solucionável. O que de perto parece caos, de longe parece um aprendizado. O que de perto parece o fim, de longe é só uma curva no caminho. Faça esse exercício agora. Se puder, feche os olhos por 3 segundos e imagine-se lá em cima, olhando para tudo isso de longe. Respire. Deixe o corpo sentir essa expansão. E se você quiser reforçar isso dentro de você, comenta aí embaixo. Eu escolho ver de cima. A regra estoica, que elimina sofrimentos inúteis. 2 dores. Os estoicos acreditavam que existem apenas 2 dores na vida. E tudo o que você sente, toda ansiedade, angústia, frustração, arrependimento, medo, tudo isso nasce de uma dessas 2 fontes. Quando você entende essa regra, você finalmente para de sofrer mais do que precisa. A regra é simples. Dor 1. A dor. Que acontece. Essa é a dor real, a dor inevitável, aquilo que acontece no mundo físico. Uma perda, um fim, um problema, um desafio, uma frustração, uma mudança inesperada. Essa dor faz parte da vida. Ninguém escapa dela. Ela nos forma. Mas existe a segunda dor. E essa é a que mais destrói pessoas hoje. Dor 2. A dor que você cria na cabeça. Essa é a dor do pensamento. A dor que não existe no mundo real. É a imaginação rodando sem controle. E se der errado? E se eu não for suficiente? E se nunca melhorar? E se eu perder? E se eu estiver atrasado? E se eu nunca conseguir? Essa dor é opcional, mas para muitos, é a que domina a vida inteira. Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é chocante como essa frase ainda descreve 99% do sofrimento moderno. As pessoas não estão sofrendo pelo que está acontecendo. Estão sofrendo pelo que imaginam que pode acontecer. A dor real você enfrenta. A dor imaginária te paralisa. A dor real te fortalece. A dor imaginária te esgota. A dor real tem fim. A dor imaginária não tem limites. E aqui está a parte mais liberdade de tudo isso. Você não controla a primeira dor, mas você tem controle total sobre a segunda. Os estoicos praticavam isso diariamente. Eles olhavam para cada pensamento e perguntavam: isso está acontecendo? Ou eu estou inventando? Essa pergunta sozinha salva vidas. Empurra a mente para o centro. Tira você das histórias. Traz você de volta para o presente. E quando você volta para o presente,
70% do sofrimento simplesmente desaparece. É como se a névoa na sua mente se dissipasse. Tudo fica simples. Tudo fica claro. Tudo fica possível. Respire um pouco agora. Observe a sua vida sem imaginar nada, sem prever nada, sem contar histórias na sua cabeça. Só o que realmente existe. E você vai perceber. A maior parte do que te machuca é você mesmo que está criando. E o melhor disso, se você cria, você também pode desfazer. Se essa parte mexeu com você, comenta aí. Eu largo a segunda dor. Agora que você chegou até aqui, é importante reconhecer algo. Você não é mais a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Algo dentro de você expandiu. Algo dentro de você despertou. E algo dentro de você mudou, mesmo que silenciosamente. Porque agora você sabe que existe poder naquilo que você controla, que soltar é mais forte do que segurar, que ansiedade nasce da imaginação, não da realidade, que neutralidade é sabedoria, que perspectiva cura, que dor pode ser, transformação, que você pode decidir o significado de tudo que vive. Você começou este vídeo buscando entendimento, mas terminou encontrando um novo eixo interno. E é exatamente assim que a transformação começa. No silêncio de uma percepção que se encaixa. Os estoicos sempre repetiam: a vida não melhora por acaso, ela melhora quando você melhora. E hoje você melhorou. Hoje, você deu um passo que muita gente passa a vida inteira ignorando. Hoje, você colocou luz na própria mente. Agora, respire fundo. Sinta esse novo chão interno. Sinta essa força calma tomando forma. Sinta essa clareza correndo pelo seu corpo. Porque isso é só o começo. A partir de agora, quando algo te desafiar, você vai se lembrar. Você tem escolhas. Você tem controle sobre como reage. Você pode ver de cima. Você pode soltar o que te prende. Você pode transformar dor em poder. Você pode escolher neutralidade. Você pode escolher paz. E, acima de tudo, você pode escolher se tornar quem você realmente quer ser. Os próximos dias, semanas e meses vão te testar, como testam a todos nós. Mas agora você tem as ferramentas. E mais importante, você tem uma nova consciência. E antes de fechar este vídeo, eu quero que você deixe uma marca aqui. Uma pequena âncora mental para lembrar da força que você resgatou hoje. Comente aí embaixo: eu escolho viver como um estoico. Isso não é só um comentário. É um compromisso com você mesmo. É você dizendo à sua mente: eu estou no comando agora. E se esse vídeo te ajudou, se alguma frase acendeu algo dentro de você, se você sentiu paz, clareza ou força, então se inscreve no canal. Aqui, você vai encontrar muito mais vídeos como este. Vídeos que falam com a mente, com a alma, com a parte de você que está pronta para evoluir. Clica em inscrever-se, ativa o sininho e continue caminhando comigo nessa jornada de transformação interna. Porque, no final das contas, a mente é o maior campo de batalha. E você acaba de provar que pode vencê-la.